O sumo sacerdote Eli, ele acabou recebendo uma visita de um certo homem de Deus. Esse homem de Deus não é identificado, mas ele traz uma palavra muito contundente e que, assim como o apóstolo Paulo disse, né, que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, não quer dizer que esse oráculo carrega em si a perfeição, mas nos indica o que a palavra eterna de Deus nos traz acerca de nossa personalidade, de como a gente reage à revelação de Deus, das formas como Deus precisou se revelar no decorrer da história, sem cristalizar isso, mas é tão somente o fato de que aquele povo, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Deus confiou oráculos. A palavra, parte dela foi escrita, mas como já diria Lacan, o escrito seria o resto, é aquilo que sobrou, são os rabiscos, porque a coisa é muito mais intensa, muito mais ampla e muito mais eterna do que a gente possa conceber. Então vamos rastrear um pouquinho a partir do que nos sobrou, o que aconteceu com a visita do homem de Deus, ou profeta, ao sumo sacerdote Eli. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 até o 36. São 9 versículos grandes, mas eu vou ler para você sentir a dinâmica do acontecimento e a gente vai fazer aqui pelo menos 4 reflexões a respeito do que este dito do homem de Deus nos traz. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aqui ele está falando de quando ele separou Arão, na qualidade de irmão de Moisés, e de Arão, por motivos que a gente desconhece, acabou sendo o Itamar, o filho mais novo do Arão que sobrou no deserto, né? Sobrou Eleazar, o Itamar, e o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele era descendente do Itamar. E aí Deus está dizendo, olha, eu tive esse propósito de, através de vocês, ministrar a minha casa e dar a vocês ofertas queimadas, a carne, o peito, o que havia de melhor nas carnes, para o sacerdote poder fazer o seu ofício em paz. Aí Deus continua, através do profeta: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. É interessante que Deus fala aqui que eles se engordaram, né, indicando a gordura não fruto de obesidade, de características pessoais, mas de gente que usava dos meios santificados para engordar e fazer festinha e assim fazer um suicídio à prestação, né? E aí Deus fala que aos que desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Deus está dizendo aí que os descendentes de Eli morreriam à flor da idade, né? Eles não chegariam à velhice, e o que chegasse à velhice daria muito trabalho, ó, conforme ele continua aqui no versículo 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal, só lá o final, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele,
para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. E é interessante que o texto ele parece não ter começo e parece não ter fim, porque um anônimo chega para falar isso com Eli, e aí ele diz essas palavras, e não se diz o que o Eli fez com essas palavras. Não se diz o que o Eli... como que ele reagiu, né? Só temos ali a palavra do Senhor. E como a gente só tem aqui a palavra do Senhor, eu vou meditar com você algumas questões, porque o nosso foco aqui é mostrar, porque essa é a verdade, que Deus é amor. O que significa dizer que Deus é amor? Significa dizer, primeiro, ou também, que Deus ele criou seres humanos para serem humanos, pessoas com racionalidade, com liberdade de escolha, com capacidade, ou pelo menos com aquela ética da consequência. Olha, vocês fazem as escolhas e vocês terão de arcar com essas escolhas. Porque nós, na condição de criaturas, não podemos usurpar a deidade divina, né? Os seres humanos sonham em ser deuses, mas seres humanos precisam se arrepender, e a primeira coisa é dizer, olha, nós somos humanos, nós precisamos de Deus, nós andamos com Deus, a nossa existência tem de ser nele, e isso não é Deus se impondo às pessoas, é que, assim como Deus não tem jeito, ele é Deus, nós somos pessoas, nós somos temporais, nós deveríamos ter essa humildade de entender que a eternidade do nosso ser, a intensidade da nossa existência deveria estar na nossa confiança nesse que graciosamente nos fez. Mas a gente não pensa assim. Então, mesmo nos entregando essa capacidade de arcar com as consequências dos nossos atos de escolha, Deus ele é tão amoroso que ele condescende conosco, e ele também vem conosco nos ajudar a ter de arcar com isso. Essa história do Deus que tem prazer em lançar as pessoas no inferno, ela é tão patética, porque a gente vai vendo aqui que até quando Deus é duro com alguém, como ele foi duro com essa família sacerdotal, existia situações aí em relação às quais eu e você não teremos nem um pingo do que possa estar acontecendo, mas ao invés de a gente entender que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente cai para duas situações. Um grupo se torna alienado, eu acho que Deus é mau, mas eu não vou mexer com isso, e outros caem para aquela confrontação também igualmente alienada, né? Eu não quero saber desse Deus, olha o que Deus faz com a família do sumo sacerdote, que Deus rigoroso, sem compreenderem que seres humanos são terríveis. Seres humanos são terríveis, seres humanos são teimosos, seres humanos gostariam de ser deuses. E eu falo seres humanos incluindo a mim e a você, porque se não são as misericórdias do Senhor, a gente já teria sido consumido, porque nós somos terríveis, nós somos seres finitos e queremos bancar os infinitos, e ainda queremos achar que nós podemos administrar Deus. Aí você está aqui numa situação de uma família que foi escolhida por Deus para administrar o culto e que tinha por isso determinadas revelações em função da multidão com a qual eles tinham de lidar, né? E nesse contexto, eu só posso meditar com você aqui em 4 coisas que esse trecho nos apresenta. 4 coisas para a gente pensar aqui na precariedade do nosso tempo e dos nossos instrumentos aqui utilizados. O primeiro é que uma sociedade israelita que agia ao modo do tempo dos juízes tinha no sumo sacerdote os grandes culpados. Mas é engraçado, eu já disse isso para você no vídeo anterior, assistam, vou deixar aí o link. Eu disse para você que a gente sempre tem de lembrar que o período de Eli foi no período dos juízes, em que existiam todos aqueles absurdos acontecendo em Israel. E a gente tem de lembrar que aqueles absurdos registrados no livro dos juízes, e também agora, enquanto os filhos do sumo sacerdote estavam fazendo lambanças com o sacrifício, aquilo tudo acontecia quando tinha juízes. Tinha levitas em cada tribo de Israel, tinha cidade levita, ou seja, tinha pessoas que representavam o culto em todos os territórios de Israel, e apesar disso você tem estupro coletivo, você tem casa de ídolos, você tem pessoas roubando ídolos para conquistar. Dan, que era ao sudeste, correu lá para o extremo norte de Israel para conquistar em nome de ídolos. E no meio disso tudo tinha sacerdotes, tinha ministério, tinha
gente religiosa, gente de Deus na parada. Então a gente tem que entender que no tempo dos juízes as coisas aconteciam sob a responsabilidade desses sacerdotes, porque eles eram separados por Deus, mas eles não tinham aquele zelo de ensinar ao povo. Parece que eles se contentaram o seguinte: eles estão fazendo os ídolos, mas eles estão trazendo sacrifício, a gente está conseguindo viver. Parece muito com o que acontece atualmente, né? Pessoas que, quando você vai verificar, e olha que eu congreguei em algumas igrejas, a última coisa que as igrejas querem é o compromisso com a verdade de Jesus. Eles têm um compromisso com a tradição, eles têm compromisso em fazer valer a visão, aquela história, olha, se não estiver na minha visão, pode sair. Tem um tal de zelo pela visão, a visão desta casa, a visão deste lugar, esta casa foi levantada por Deus. Mas e Deus mesmo? Porque um sumo sacerdote, quer dizer, um pontífice, alguém que é ponte na época entre Deus e o povo, deveria fazer o povo glorificar a Deus. Olha, eu estou aqui para ensinar vocês a dependerem de Deus e não de mim. Mas o que eles fazem? Eles criam aqueles mecanismos. Não, tragam sacrifício. Aí no caso dos filhos de Eli, trago sacrifício porque eu vou meter o garfo de 3 pontas, eu quero carne da boa. Isso descambou de maneira horrenda nos filhos de Eli. Eles foram os representantes mor desse sumo sacerdócio irresponsável que eles estavam exercendo nos territórios de Israel. Essa é que é a verdade. Então, o que acontecia em Israel, com certeza, tinha como grandes culpados os sumos sacerdotes, a família dos levitas e, no caso aqui, os filhos de Eli. A segunda coisa que a gente pode ver é que, embora Deus não desista da sua grande obra, ele aborta aspectos ou personagens dessa obra, mostrando a nossa responsabilidade pessoal no propósito eterno. Vou repetir. Deus tem um propósito, Deus tem uma obra, no caso aqui com Israel, tem uma obra na minha vida, na sua, Deus tem uma obra a realizar na existência humana. Essa obra, ela está, digamos assim, esboçada do Gênesis ao Apocalipse. Você que crê no Deus, Pai de Jesus, que crê que Jesus é a manifestação divina, né, ou a manifestação humana da divindade, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e Ele não vai arredar mão disso, nesse sentido que o seu amor é eterno. Ele não vai arredar mão disso, Ele não vai arredar o pé disso, Ele não vai arredar os seus propósitos em relação a isso. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que, embora Ele não arrede o pé dos seus propósitos eternos, Ele nos convida a fazer parte desse propósito, e se você não quiser, Deus vai agir conforme o seu amor soberano vai precisar agir. Com uns ele vai insistir, com outros ele vai, não quis, já era. E com outros ele vai dizer, olha, não quis, mas você vai ter que entender o que esse não quis é uma maldição contra a sua própria vida. E aí é quando Deus chega no versículo 30 e fala isso para ele, olha, eu tinha um propósito, né? Eu tinha um propósito de andar com vocês, mas como vocês foram acumulando, né, desde a morte de Josué, toda essa irreverência, acabou o meu propósito com vocês. O propósito dele com o povo não acabou. Por isso que ele fala que ele vai levantar alguém que, além de ser sumo sacerdote, amasse aquilo e não amasse tanto a função de sumo sacerdote, mas amasse o fato de ter sido agraciado por Deus para ser ponte entre Deus e o povo. É isso que Eli não conseguiu fazer e que toda aquela geração de sacerdotes não conseguia fazer. De maneira que o pecado da família de Eli é apenas o ápice de pecados que vinham efervescendo desde ali a morte de Josué, conforme a gente viu no final de Josué, em todos os livros dos juízes e agora com os filhos de Eli. Então, a obra continua, mas certos aspectos dessa obra o Senhor aborta. Porque é melhor entrar no céu com aspectos de uma obra da sua vida abortados do que completar a obra todinha contra Deus e se tornando anticristo, e se tornando gente que fala tanto de Deus que faz Deus se parecer um demônio para a humanidade. Né? Conforme o vídeo que eu vou gravar aí por esses dias do pastor Paulo Júnior, que fez uma pregação acerca do anticristo, e em fazendo essa pregação, ele foi um anticristo contra o evangelho do reino, contra o amor de Deus, contra um monte de coisa que eu vou falar no próximo vídeo, que devo colocar aí amanhã. O terceiro princípio é que uma tragédia engendrada por gerações
pode ser resolvida por meios de outra tragédia engendrada por gerações. Ou seja, quando Deus vai falar do versículo 31 ao 34, que ele vai até dizer, né, que não vai sobrar nenhum filho da casa de Eli que venha envelhecer, que eles vão morrer à flor da idade, e o que prevalecer vai ser horror aos olhos das gerações, e que lá na frente eles iriam até mendigar. A gente pega isso tudo e transforma em doutrina. Olha como é que Deus age. Não, não é como é que Deus age. Olha como é que Deus é tão amor que ele age conforme ele precisa agir em determinados grupos, em determinadas pessoas. O projeto amplo de Deus para Israel continua, mas acerca da família de Eli, que veio colecionando absurdos, e se não fosse por meio da tragédia, o absurdo ia continuar acontecendo, existem pessoas que só entendem a linguagem da tragédia. Foi assim com os cananeus? Não seria assim com gente que recebeu revelação direta de Deus? Que Deus se manifestava ali no exercício do sumo sacerdócio? Então, eles que já vieram acumulando iniquidades, eles não iriam parar se não fosse por meio também de tragédias. De maneira que, quando Deus fala assim, ó, os homens da sua casa vão todos morrer à flor da idade, Deus está dizendo, o único livramento que eu posso dar a vocês, na qualidade de humanos que vocês são, a única linguagem que vocês conseguem entender, porque tem coisas que é assim. Sansão só conseguiu entender a linguagem da tragédia, e os filhos de Eli só conseguiram entender a linguagem da tragédia. É porque a gente acaba transformando o amor de Deus, a graça de Deus, a paciência do Senhor em método para a gente se impor sobre os outros. É aquela parábola dos trabalhadores maus, né? Deus confiou àqueles sacerdotes uma fazenda, Jesus vai dizer. E aí aqueles homens passaram a espancar os funcionários, a surrupiá-los. Então, quando a pessoa usa o que recebeu de melhor de Deus para fazer covardias com vidas alheias, só existe uma linguagem, a da tragédia. E graças a Deus que Deus falou isso com a família de Eli, porque eu morro de medo com o que eu vejo no Brasil atual, pastores como, eu vou sempre citar o nome dele porque eu o respeito. O pastor Marco Feliciano foi um homem que eu vi sendo engendrado por Deus e que ele resvalou o pé para a política, para a fortuna, para a mulheragem, para o adultério, para a loucura. Ele pode até me processar, mas diante de Deus ele não tem quem o defenda. Porque ele sabe que ele abandonou há muito tempo o seu domicílio, a sua vocação. E aí ele prevalece, fazendo pessoas se tornarem ateias, pregando um evangelho politiquês, pregando mentiras acerca de Jesus, quando o Senhor queria salvar muita gente através daquelas pregações dele que poderiam ser esquisitas à teologia, mas ia tirar muitas vidas do inferno. Ou seja, mais feliz é a família de Eli, que acabou ouvindo a linguagem da tragédia, do que o Feliciano se morreu ouvindo tragédia nenhuma. Porque, para você não ficar achando que eu estou implicando contra o Feliciano, o pastor Caio Fábio, por exemplo, ele encontrou a tragédia em vida, ele perdeu tudo. E o Senhor o restaurou sobremaneira, ainda que a gente da religião fique zombando dele. E o Feliciano está precisando ouvir a linguagem da tragédia para ele ter a alma resgatada pelo Senhor. Por isso, uma tragédia engendrada por gerações só pode ser resolvida por meio de outra tragédia engendrada por gerações. Porque alguém pergunta assim, mas o que os filhos e netos de Eli têm a ver com isso que ele fez, ou que os filhos deles fizeram? É que quando uma geração não consegue compreender o chamado de Deus na geração anterior, ela só vai entender isso por meio da tragédia. E é claro que Deus também está falando ali de questões gerais, porque o mandamento eterno dele continua valendo. O Senhor disse, todo que invocar o meu nome será salvo. Então, quem ali daquela descendência de Eli invocasse o nome do Senhor, foi salvo. Foi salvo, foi salvo. Isso é a garantia eterna do Senhor, né? Mas, no geral, a maioria só entenderia a linguagem da tragédia, da mendicância, da insuficiência existencial, né? E, por fim, versículo 35 e 36 vai dizer, quando ele fala, né, que o pessoal iria até mendigar, a gente consegue entender que os pecados de quem ministra está entrelaçado aos pecados do povo. E a gente fala assim, nossa, Deus foi rigoroso com a família de Eli? Mas quando você for vendo a história de 1 Samuel adiante, do que foi dito aqui pelo homem de Deus, que ficou em oculto, né?
quando você vai vendo o que aconteceu, você vai vendo que Deus falou com Eli na qualidade de líder de toda aquela geração. Porque na verdade era toda aquela geração de todo aquele povo que estava fundadíssimo no pecado. Essa que é a verdade. Toda aquela geração estava perecendo no pecado, e aí o que Deus falou com Eli descambou no povo. Tanto é que lá na frente vai vir o famoso evento chamado Icabode, que é quando a arca vai ser levada e o povo vai ficar a ver navios. Porque o pecado do líder era diretamente proporcional ao pecado do povo. Então, não fiquemos presos à letralidade ou à forma como o escriba conseguiu traduzir o que o profeta disse. O profeta, na verdade, falando com Eli, ele também estava falando com o povo. O Eli não santificou o povo também não queria ser santificado, estava todo mundo longe de Deus, conforme tudo que você pode ver aí na playlist do livro dos Juízes. E aí qual é o remédio? O remédio é aquele remédio amargo que por outras vezes Deus teve que utilizar com Israel, levando-os inclusive cativeiro para a Babilônia durante 70 anos. E eu vou vendo que a gente precisa se livrar de precisar de uma tragédia para se consertar com Deus. Por isso que, embora a mensagem que eu li é uma mensagem pesada de um homem de Deus, o que eu digo para você é: eu e você podemos evitar isso. Esse barulho aí é uma chuvona que está caindo agora, espero que você esteja me ouvindo. Eu e você precisamos evitar a necessidade de uma linguagem trágica. Por isso que melhor do que ouvir a linguagem trágica é ouvir o convite supostamente trágico de Jesus. Quem quiser me seguir, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem todo dia renuncia a sua alma, o seu egocentrismo, os seus muitos pecados, as suas manias de filho de Eli, vai encontrar a vida eterna. Então você não precisa ficar com medo, temeroso, falando: ai, Deus é mau, Deus faz assim, Deus vai te castigar. Não é isso. A coisa aqui não foi escrita para ameaçar, foi escrita para a gente se prevenir de ter de cair nessa tragédia. É isso que eu posso dizer a você em meio a este grande barulho de chuva, mas eu creio que a mensagem chegou até você. Se você gostou, compartilha, dê o seu like, inscreva-se neste canal, aperte o sininho e vamos juntos continuar semeando e debulhando palavras eternas do Senhor. Porque esta é a palavra de Deus, a palavra falada em comunhão em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.